Antes de recomeçarmos os trabalhos, com a nossa primeira sessão plenária, não vou dizer-vos para pôr a máscara, que já sabem, mas vou pedir-vos para, sempre que se ausentem, voltarem para a mesma cadeira durante todo o período da conferência, por uma questão, já sabem qual é escusados. As intervenções anteriores mostraram bem a relevância do potencial impacto da cultura, uma forma poderosa de lidar com a complexidade dos problemas sociais contemporâneos. Agora, a conferência vai debater os caminhos que a cultura pode apontar para maximizar o seu impacto social. A esfera cultural é, por excelência, o local onde se produzem e expressam ideias, interpretações, crenças, identidades, valores e experiências. A cultura oferece o espaço social para o diálogo, a partilha e a celebração da comunidade. Este papel da cultura torna-se ainda mais relevante num mundo pós-pandémico, abalado pelo distanciamento social e por problemas relacionados com a saúde mental, com os desafios ambientais, níveis crescentes de desigualdade e intolerância e padrões assimétricos de desenvolvimento territorial. Como veremos, não é possível mobilizar plenamente todo este potencial sem políticas culturais para o futuro que capacitem os indivíduos para serem criadores ativos da cultura e participantes vivos de um diálogo amplo e aberto entre os cidadãos e as comunidades. É precisamente este o lema da nossa primeira sessão plenária sobre o impacto social da cultura, um debate que será moderado por Clémentine Daubeuf. Madame Clémentine? Clémentine Daubeuf é diretora associada da KIA e far-se a acompanhar por Jonathan Gross, Hugo Cruz e Sara Briganti. Clémentine, je vous passe la parole. Good morning, everybody. I hope you can hear me well. First, I would like to thank the Portuguese presidency of the Council of the EU for the invitation, as well as the Ministry of Culture, for also enabling me to travel and be here physically with you today. I think it adds a lot also to the human dimension, which is at the very core of our topic today. I actually had prepared a very, let's say, standard introduction for this plenary panel, and I will do, if you allow me, a little deviation to this initial plan. We've talked a lot, and we have to talk about the macro impact of culture on our European community, on our national and local communities, but I would like to start by a little personal story and a very individual one. A couple of days ago, I was in Brussels, where I live, and I found in a bookshop an illustrated book, a very simple one, with few texts and wonderful pictures. And actually, this book had a really emotional impact on me. I had a very emotional reaction to my reading, and I thought, why is this doing this to me, and what does it bring to me? And of course, it's about reflections on our state of mind, on our current daily lives, maybe on the state of the planet. But I thought that this very initial emotional response was it. It was, this is what culture and what art is about. And then, after searching on the internet a bit about this book, I found that millions of people have read it, and it has also been used or shown in hospitals, in prisons, in care homes. So I was obviously not the only one to be touched so profoundly by this book. And then I thought, okay, this might be where it starts, no? The social impact of culture. It starts with one anecdotal individual story, most insignificant, and then it goes to the world and we share this emotion. So I would like just to ask us all together today to remember in our very serious discussions about the impact of culture, to remember that spark, to remember that emotion and that very personal feeling that our encounters with it
within a museum, with a book, in a theater, at the cinema. What does that do to us? And I would like to remind us to think about culture and art not as an abstract concept we need to discuss, but really as something we can feel and experience. So this was my little deviation to my initial plan, but without further ado, maybe I'll say a few words about our current topic. The social impact of culture is something that has been coming up and increasingly mentioned in policy strategies, in narratives, in plans, in projects, and this is especially true at European level. We have the new agenda for culture, and we have the Council conclusions on the work plan for culture, where culture inclusion, impact, accessibility, inclusion is mentioned, and this is something that is, we can be happy about this fact that it's coming up more and more in policy plans and in projects, and we have wonderful cultural projects happening all over Europe on this theme. So if the topic of today's conference is to explore this topic and to inspire also policy recommendations, we'll have a couple of panels to explore this very much in depth in the different transformation aspect that culture can have on society in the program. And I take the opportunity of this opening plenary session with my distinguished guests to explore some of the underlying concepts of the cultural impact on society. So I'm very glad to be today on stage with Sara Baranga-Brighenti from the National Plan for Culture, with Hugo Cruz, who's a practitioner, and also to be joined remotely by Jonathan Gross from the King's College in London. And I will let you introduce yourselves in a couple of minutes, and I will ask you most specifically just an introductory question, which I will take my paper to be sure I'm reading right. So I would like to start with Hugo, because you're a researcher, but you're also a practitioner, and you've worked on social and community art. And I would like in your presentation to insist and tell us more about your perception and your practice of cultural participation. Thank you, Clementine. Muito bom dia. E gostaria, em primeiro lugar, de cumprimentar todas e todos os presentes e os presentes virtualmente. E, obviamente, gostaria muito de agradecer o convite da Presidência Portuguesa da União Europeia para estar aqui e integrar este painel. Bom, fazer uma síntese daquilo que nós temos vindo a fazer ao longo da vida é sempre uma coisa muito complexa, em poucos minutos, mas essencialmente eu tenho trabalhado na área das práticas artísticas participativas e comunitárias, das políticas culturais, da arte e política, e também da criação artística e espaço público, enquanto, em primeiro lugar, criador que tem tido a sorte de se cruzar e de se encontrar com comunidades muito diversas, em lugares também eles muito diversos. Tenho trabalhado em escolas, em prisões, em bairros sociais, em casas do povo, IPSS e, obviamente, também em instituições culturais. Na área da programação cultural, estou neste momento a desenvolver o trabalho de direção artística em vários projetos do Programa Cultura para Todos, relacionados com diferentes municípios, e também sou diretor artístico do MEIS, o Encontro Internacional de Arte e Comunidade, que se realiza... Eu vou tirar esta máscara porque isto está a complicar a minha respiração. Muito bem, agora sinto mais livre. Vocês estão todos de máscara, portanto. Estava então a dizer que dirijo o MEIS, o Encontro Internacional de Arte e Comunidade, que se realiza aqui no Porto, em setembro deste ano, já agora, estão todos e todas convidadíssimos a participar, e que vai também pela primeira vez acontecer na cidade de Lisboa e de Viseu. Do ponto de vista da investigação, eu gostaria de destacar os últimos 4 anos que foram dedicados, no âmbito do meu doutoramento, a desenvolver 3 estudos direcionados exatamente para as práticas artísticas comunitárias e a participação cívica e política, envolvendo mais de 330 pessoas e 31 coletivos,
E, portanto, é também um pouco sobre isto que eu necessariamente vos vou falar. Para além do trabalho de consultadoria, de avaliação externa na iniciativa Parties e Art for Change da Fundação Carlos Gulbenkian e da Fundação La Caixa, e acho que brevemente estou apresentado. Relativamente à pergunta e à participação cultural, eu, se me permitem, gostaria de fazer aqui um ponto de situação relativamente a isso, até para contextualizar o que vai ser, de alguma maneira, o meu posicionamento ao longo deste diálogo. E, portanto, desde logo, situar que, quando falamos de participação cultural, temos uma ideia que, de alguma forma, se direciona para uma participação mais receptiva. E quando eu falo aqui de práticas artísticas participativas e comunitárias, falo de um outro tipo de participação em que há uma ação mais direta e uma interação com a obra artística da cidadã e do cidadão. E, portanto, eu acho que esta clarificação é muito importante, até porque eu gosto, quando falamos de práticas artísticas comunitárias, falar inclusive de participação cultural e artística, reforçando também essa componente, correndo o risco, obviamente, de ser um pleonasmo, mas que eu acho que deve ficar bem clarificado. Dito isto, portanto, eu vou-vos falar muito mais sobre a participação cultural e artística, muito mais próxima dos princípios da democracia cultural, que, como nós sabemos, propõe o acesso aos modos de produção e de criação e, portanto, dá um passo em frente relativamente aos princípios da democratização cultural, muito mais próximas daquilo que genericamente se chama a participação cultural e que é mais limitada no sentido em que nos propõe o acesso à fruição cultural. Esta introdução parece-me absolutamente necessária, porque há muita confusão quando nós falamos relativamente à participação cultural e, obviamente, ao tema deste painel. Há muita confusão e eu acho que é importante clarificar vocabulário, no sentido em que muitas vezes estamos a falar da mesma coisa usando palavras diferentes ou estamos a usar as mesmas palavras falando de coisas totalmente distintas, o que dificulta um verdadeiro diálogo e também uma verdadeira participação, uma participação efetiva. Dito isto, parece-me que é importantíssimo, e até pelo tema do painel, falarmos sobre as questões do impacto social e do valor artístico. Porque é uma discussão clássica, a ideia da arte pela arte e da arte com função social, e é uma ideia clássica no sentido também extremado. Ora, provavelmente o mais relevante que deve, de alguma forma, ser refletido, não só na narrativa, porque na narrativa já é muito, mas essencialmente na prática e na rotina das instituições culturais, e não só, é efetivamente como é que nós integramos este valor, este impacto. Há um impacto intrínseco da arte e da cultura que está profundamente relacionado com o seu impacto social. Ou seja, é exatamente porque a abordagem é cultural e é artística que, e também pelos modos de produção de experiência e de conhecimento específicos, que é possível também que esta abordagem tenha um impacto social. E eu acho que isto é extremamente relevante para nós garantirmos que as abordagens são, do ponto de vista artístico e cultural, até se realmente quisermos que exista um diálogo e uma complementariedade que nos garanta um efeito positivo relativamente ao impacto social. E, portanto, é algo que eu também costumo sublinhar bastante. E, relativamente à participação, teríamos muito para falar, mas isto é um diálogo, não é? Falarmos sobre a suposta crise da participação, das fragilidades das democracias e, obviamente, como se encara muitas vezes a participação como uma espécie de panaceia para todos os males das democracias atuais, sendo que muitas vezes os processos participativos são processos que não envolvem as cidadãs e os cidadãos na definição do que vai ser este processo participativo e na sua construção. E isto é fundamental. Por isso também vos vou falar muito da qualidade da participação cultural e artística, sendo que, neste momento,
da nossa história enquanto humanidade, voltamos a ter um grande apetite por discutir. Esta é uma discussão recorrente, estas questões do impacto social da cultura. E ainda bem, sublinho também. Aqui é importante percebermos que uma criação artística contemporânea tem vindo a abrir-se cada vez mais à sua dimensão participativa e, por outro lado, como as áreas social, educativa, da saúde e até ambiental, mais recentemente, têm também convocado as linguagens artísticas para consolidar os seus objetivos. Deste ponto de vista, parece muito relevante perceber como é que nós criamos e damos força e consolidamos a um campo híbrido, e deve ser híbrido, deve ser diverso, porque essa é a sua riqueza. Se nós tentarmos uma abordagem homogénea, que não respeita a diversidade, as estéticas distintas e que, acima de tudo, não tem em consideração o questionamento de uma hierarquia pré-estabelecida entre diferentes estéticas, pois provavelmente não vamos aproveitar a fissura que também esta pandemia nos abriu para mudanças estruturais. E penso que chega para já. Many thanks, Hugo. That is already quite a lot of ideas that will be explored during the panel. You mentioned one very important concept is the one of cultural democracy. And we are lucky to have another researcher with us today, also, although joining remotely. We have with us Jonathan. I don't know if you can hear us. I can't see you, but I'm sure you're there. Jonathan, I will give you the virtual floor to present yourself. Your research activities address these questions of cultural policies, of participation and politics. And I would also invite you to complement and add on what Hugo was just presenting about cultural democracy. So you have a couple of minutes, and welcome. I think just hold on a second, Jonathan, because I think we cannot hear you very loud in the room. Sorry. We hear some sound, but it's like it's not on the main speakers, so just hold on a couple of seconds. Maybe can you try it now? No, still not. I'm sure our technical team is doing their best. It might be coming from... No, I think it's probably not coming from your side. Yeah, we hear you on stage, but very low, so I'm sure the audience cannot hear you. So I would like to wait a couple of seconds so that this is sorted. So maybe in the meantime, I don't know if that's a good idea to maybe give the floor to Sarah while we are sorting the speaker's issue. So Sarah, you're experimented more on the side of the implementation of educational and cultural policies. And actually, cultural democracy is also at the heart of what you're doing and your recent work. So we'd be curious to know how you capture and you translate this concept into your work, and of course feel free to introduce yourselves in these minutes. So, primeiro, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, e nomeadamente a Senhora Ministra, a Senhora Presidente do Conselho de Administração, Ana Pinho, e também, naturalmente, a Doutora Fernanda Heitor, a Diretora do GEPAC. Também agradecer esta oportunidade de partilhar ideias neste painel e um pouco daquilo que nós estamos a fazer no Plano Nacional das Artes. Eu vou falar em inglês porque preparámos toda esta conversa em inglês, nomeadamente também com o Jonathan, e por isso peço as minhas desculpas se não vou falar em português.
First, to present myself, just to say that I was formerly, I studied as an artist, and that is very important to build up the way I think. And I use really all the creative process artists use in order to empathize as well with other artists and as well with all the people that work in creative processes. I was for a long time a teacher in several levels of education, formal and non-formal, and more recently, the past 20 years, I've been working deeply in museums and especially caring for public services for the, what we call the museum experience, and always thinking about the social impact of museums in society. So this is where I stand, and very recently, 2 years ago, I was invited by the Minister of Culture to be part of the team of the National Plan for the Arts, which is task force of the Ministry of Education and Culture to build up the social impact of arts in society, especially working with young people and, of course, then to all people as well. So cultural democracy is as well at the core of our actions. And in the National Plan for the Arts, it's at the core of our mission, manifest and strategy. And it means for us to build action to culturally emancipate and give voice and decision-making power to all citizens. And as well to create the conditions for the exercise of cultural citizenship to all people, for them to acknowledge that they have cultural rights and cultural duties. It means as well to transform the way the system operates into an ecosystem where everybody and every organization participates and collaborates at different levels. We follow the square kilometer concept, which is a very important concept in the National Plan for the Arts, and I believe it's truly cultural democracy concept. It's a proposition to develop ecosystems that interrelate culture and education at the heart of each territory as a place to belong, where artists, heritage, culture are essential and endemic. This means that we work across the country as well in the archipelagos of Portugal, Madeira and Açores, finding out what is already there in each place. What are thank you. What are oh, I don't know if the PowerPoint is in. I don't know how to put it there. Okay. Okay, just, yeah. So we work, as I was saying, in the territory, finding out all the endemic heritage artists, culture forms, and art forms. And we build upon what is already there. We don't bring culture to the place, we work from within, from this context. And this is very important because this permits culture to emerge from that context. And therefore, we don't take top-down approaches. We actually bring a methodology, which is our way of working, and ask how can culture and art help to address the issues of that territory, of that community. And another important part of our work is to improve access to culture, both physically, socially, and intellectually. We thrive to build networks and bridge gaps. Actually, this is our sustainability strategy because the National Plan for the Arts, as you can see, it's a task force for 10 years. This means that we have 5 years to grow and 5 years
to be able to start leaving the territory. And we can only leave the territory when the territory is able to work without us working there. This means to empower people, empower institutions, and as you can see, we work with, together with schools, museums, theaters, cultural organizations, artists, artisans, collectives, everyone who wants actually to work with us. So I like this metaphor that we are building a network of roots underneath the territory so that in each place a new forest, a new tree can come up. And I hope in 3 years this will be very visible to everyone. It's already taking place in some areas of Portugal, and especially when local governments really take action to work with us. And I will just finish by showing you the next slide. Yes. Just to show our compass, this is the strategy of the National Plan for the Arts. It's built up in 3 axes with 5 programs and 27 measures. And it works like a puzzle, actually. Everywhere we see how can we compose and integrate these measures to build up the project that needs to be developed from the issues that were raised there. So I shall say this is a systemic approach where all these measurements come together to promote social change and mobilize the education power of the arts and the heritage in the lives of each citizen, and for all and with everyone. So this will be. Yeah, many thanks, Sarah, and we'll have the opportunity to dig deeper into this strategy and how you measure. Shall we start? Shall we try again having Jonathan on stage with us? Jonathan, are you there? Yeah, we can see you, but we can still not hear you, so I don't know if there's anyone from the tech team out there who could provide support so that we can hear Jonathan's presentation. Okay, so it seems I'm so sorry, Jonathan. We are still trying to get you on stage. I mean, as a voice, not only as a picture. I will give you the floor when this is solved to take it from the beginning. And then to join the conversation, but let's move on now. You have an idea of the concepts underlying the social impact of culture from different perspectives with Sarah and Hugo, who will give us some more concrete examples of what it means in terms of projects or in terms of policies or strategies, and to show what impacts these have had and how they were generated. Was it, as Sarah also mentioned, a more bottom-up approach, and how the policy can embrace then that approach. Mm-hmm. So maybe Hugo, from the art or the cultural organization point of view, you would like to share some of your practice with us. Okay. And I think then you need the remote from Sarah. Yes. Okay, thank you. Eu pedia, por favor, se me colocava a minha apresentação. Enquanto isso... Bom, eu vou-vos dar 2 exemplos concretos, que isto foi também algo dialogado, que era interessante trazer alguns destes exemplos. O primeiro exemplo que vocês estão aqui a ver, deixem-me só dizer-vos, vou-vos falar sobre este projeto concreto que terminou num espetáculo, e depois vou-vos falar
sobre o MEIX, o Encontro Internacional de Arte e Comunidade, que não é por acaso que não se chama festival, exatamente porque tenta também experimentar e explorar uma outra concepção que não passe por uma ideia mais convencional de mostra de espetáculos. Nos dois exemplos, as práticas artísticas e os processos desenvolvidos têm como pontos de partida a ideia de aprofundamento de uma experimentação artística constante e contínua, aliada a uma possibilidade de inovação social e política. Portanto, nós sentimos que estes espaços são espaços não só de criação, mas também de espaços de cidadania e de vivência democrática. E, portanto, isso tenta, de alguma forma, ser constantemente reativado no cotidiano destes projetos. Este projeto, o MAPA, que foi uma coprodução com o Teatro Nacional São João aqui no Porto e também foi apresentado no Dona Maria em Lisboa, foi um projeto que demorou 2 anos até à sua estreia, não considerando todo o trabalho anteriormente feito. E, portanto, também aqui esta variável tempo e continuidade, e como ela é absolutamente relevante para termos alguma eficácia do ponto de vista da participação. Neste trabalho, realizado aqui no Porto, que envolveu mais de 200 pessoas, mas aqui o número não é necessariamente o mais relevante, existiam, de alguma maneira, foram desenvolvidos 5 núcleos de trabalho na cidade, desde a zona oriental à zona ocidental, passando pelo centro histórico, onde os participantes foram discutindo a cidade. E para isso foram, por exemplo, organizando visitas e recebendo as companheiras e os companheiros dos outros grupos, percebendo-se que muitas vezes temos ideias pré-concebidas relativamente ao bairro X ou Y, sem nunca sequer ter ido lá. E, portanto, o que nós tentamos foi concretamente experimentar o que é diversidade e o que é que ela implica, confrontando-a e olhando olhos nos olhos, como se costuma dizer, em vez de ficarmos apenas numa retórica relativamente às questões da diversidade. E, portanto, todo esse trabalho de pesquisa permitiu este contacto, esta desconstrução de ideias pré-concebidas. O trabalho permitiu também identificar o que as pessoas achavam que não funcionava bem na cidade. Sempre com uma premissa. Sempre que nós fazemos uma crítica, vamos ter que propor 2 ou 3 soluções. E, portanto, o que resultou neste espetáculo, digamos que uma espécie de tribos dionísicas que chegavam a esta ágora, que era o espaço cénico, discutiam a cidade, obviamente trabalhado de uma forma poética, simbólica, e, portanto, foi um projeto onde nós conseguimos aprofundar esta dimensão política deste tipo de participação e de criação. Se vocês estiverem interessados, há inclusive um documentário online que está legendado em inglês, que conta todo o processo de trabalho ao longo destes 2 anos e que se chama Cidadãos de Corpo Inteiro, e ele está absolutamente disponível. Avançando para o segundo exemplo, vamos lá ver se eu dou conta. Muito bem. Falo-vos então do MEIX, do Encontro Internacional de Arte e Comunidade. O MEIX organiza-se com base em 4 pilares fundamentais: a apresentação, a documentação, o pensamento e a área da formação. Nós recebemos normalmente em cada edição cerca de 400 pessoas na cidade e demoramos 2 anos a preparar este encontro. Portanto, intencionalmente o encontro é de 2 em 2 anos, porque se nós queremos fazer um trabalho de raiz em que nós discutimos programação com os grupos comunitários, em que nós discutimos onde vão ser implementados os projetos, onde nós fazemos um levantamento de quais são as criações que as pessoas sentem que há mais urgência em serem apresentadas. Se nós construímos a imagem gráfica, por exemplo, do MEIX, também fazemos isso em fórum comunitário. Se nós definimos toda a produção do MEIX e também, por exemplo, o alojamento e até a recepção destes grupos com o envolvimento destas cidadãos e cidadãos incansáveis, nós estamos, obviamente, a falar de algo que precisa de tempo.
A construção é feita também com os nossos parceiros, para além dos parceiros informais, os parceiros formais. E nós temos aqui um exemplo de um projeto de um grupo de grávidas da última edição de 19, que fez uma marcha pela cidade, trabalhou com uma artista italiana, a Catarina Moroni, uma marcha de mulheres guerreiras, discutindo a ideia que tradicionalmente se associa à mulher grávida de fragilidade ou até de doença, não é? Este foi um trabalho incrível e tem um resultado, e aí podemos falar de impacto social. Ou seja, este grupo de mulheres continua até hoje a encontrar-se recorrentemente para discutir a educação das suas filhas e dos seus filhos. E, portanto, o que partiu de um projeto artístico foi muito para além de um projeto artístico. Poderemos avançar para um outro projeto. Não está fácil. Muito bem. Este foi um projeto que nós recebemos de um grupo de São Paulo, chamado Coletivo Ocupação, um grupo de adolescentes que no ano 2015 fez parte do movimento secundarista, que ocupou uma série de escolas que foi decretado que iam ser escolas fechadas no estado de São Paulo, sem uma explicação sustentável. E, portanto, este espetáculo, quando quebra-queima, dá nota e trabalha o que foi a ocupação por estes corpos insurgentes destas escolas. E deixem-me dizer-vos, aliás, que nesse momento eu estava a viver no Brasil e eu visitei estas escolas que estavam ocupadas. E estes estudantes não se limitaram, a bem da verdade, a ocupar escolas e ponto final. Eles propuseram como é que as escolas deveriam funcionar. E, portanto, eles propuseram disciplinas novas e convidaram professores. Por exemplo, o reforço de todo o trabalho na área do feminismo foi porque muitos destes alunos convidaram professoras do ensino superior que trabalhavam o feminismo para dar aulas no contexto destas ocupações. E, portanto, durante um espaço de tempo, houve uma proposta de como é que as escolas poderiam ser reformuladas. E, portanto, acho que às vezes estes movimentos não são discutidos profundamente e fica-se um pouco com a ideia que é apenas uma ocupação de um grupo de adolescentes e que a coisa ficou por aí. E eu acho que a discussão vai muito mais além disso. Este foi um trabalho de um coletivo, Ateliê Ser, também relacionado com o mapa da cidade, como é que ele podia ser inscrito, alterado, como é que nós mudávamos os nomes às ruas, passando a dar nomes de emoções às ruas, por exemplo. E agora aqui voltei para trás. Claro. Maravilha, vamos lá. So I will give him the opportunity and we'll get back to the practice Perfeito. and the examples, also integrating his vision and his work. So I'm pleased to give you the floor now, Jonathan, to introduce yourself and what you're working on and how this integrates into this whole conference topic. Please. Thanks so much, Clementine. I'm very pleased to be involved in the conversation and just very sorry that I can't be with you in person. So my research focuses on cultural policy, cultural participation, and one of the things that I'm particularly interested in is precisely the language that we use, the vocabulary, the concepts, the ideas that we use to frame these conversations. And Hugo has already spoken about the ways in which sometimes we use different terms, different ideas, and sometimes we use the same ideas in different ways from each other. So some of my work has been about cultural democracy, which is a term that many of you will be familiar with in your own practice. And one of the interesting things about the term is the different meanings that it's been given. I'll say something about how it's been used in the UK context, which is the context that I'm most familiar with. And then I'm very interested to hear how it's being used in the Portuguese context and elsewhere across Europe. So I'm just going to share my slides with you now. So in 2015, the University of Warwick held a commission into the future of cultural value. And one of their recommendations was to have a campaign, which came to be called the Get Creative campaign,
to celebrate all of the forms of creativity that take place across the UK, but that don't get enough attention. And I did research with colleagues at King's College London into the Get Creative campaign. And one of our interests was what can be learned from paying attention to everyday creativity in terms of reframing cultural policy. And we made use of the language of cultural democracy in a new way. So in the UK context, cultural democracy, which emphasizes cultural agency, had been a popular term in the 1970s and 80s, but very much associated with a particular set of practices, community arts practice, artists going into communities to develop arts projects with them. And the intervention that we made in this report, which was published in 2017, was to say three things. Firstly, that if we want to understand cultural opportunity, cultural agency, we need to think more broadly than just accessing publicly funded arts and culture. We need to think about cultural ecosystems, and that's a language that I'm hearing Sarah use this morning, thinking about ecologies. So this break dancer that you can see in the photo, he was part of a network of dancers in East London that we worked with. And what we saw so clearly is that the publicly funded arts, everyday creativity, and the profit-making creative industries were all making possible the opportunities for dancing that this network of dancers made use of. So then this poses questions in terms of if cultural democracy is a system, how can we cultivate it as a system? And I'll come back to that later on. And then the second intervention was to say, let's make use of the capabilities approach to human development in order to really ask questions about what does opportunity really mean here? So as many of you will know, the capabilities approach asks, what are the freedoms that people want for themselves, and places that at the heart of development. So our approach to cultural democracy really emphasizes deliberation over the kinds of cultural opportunities that people in a location want for themselves. And one of the interesting things has been how the language of cultural democracy has really grown in visibility in the UK in these past 4 or so years. There's now a lot of conversation around cultural democracy, and people who were involved in the 1980s with the previous moment of cultural democracy have sort of said, we thought cultural democracy had gone away as an idea, and now it's back in a new form. And one policymaker said to me that he's all for everyday creativity and it should be central to what cultural policy is looking to achieve. But cultural democracy is too complicated an idea. We don't know what democracy means in the domain of culture. And in my view, it's part of the challenge of cultural democracy that we have to continue inventing it, just like we have to continue inventing what democracy overall consists of. This will be an ongoing project of working out how people govern themselves in terms of their cultural opportunity. So that's some of the background to my own work. And I could move on to sharing a couple of examples, or I could pause there, Clementine, depending on what you prefer. Many thanks, Jonathan, for picking up there and explaining so clearly what you're working on. I think it's great because it gives really a frame to what we have already started exploring with Hugo, this idea of also asking people what they want, this idea of agency that you can see with the groups of students and the context of occupying the schools. So to try to wrap it and move on to the practice. So I'm picking up some terms that you mentioned, both of you. There is the ecosystem view. So how do we do that in practice? We've seen a little bit at the community and the local art
groups, how this can take place. If we take it from maybe a city level, a government point of view, how does that translate? So Jonathan, from a city point of view, because I know that you have worked in some cities in the UK, so can you tell us more about how this works and how do you actually give this agency and how do you work across the ecosystem to make it flourish, to continue on the metaphor that Sarah was using earlier? Thanks, Clementine. So I'm going to share two examples of a city scale approach. So I'll share my slides again with you now. So the first, yeah, okay, it's up. The first example I'll share with you is Creative People and Places. So this is an initiative from Arts Council England that began in 2014. And it's a very interesting initiative for a shift in how the Arts Council of England funds culture to a place-based approach, rather than funding just particular arts organizations or particular artists. It's a devolved model. So in order for a town or a city to receive money from the Creative People and Places Fund, they needed to put together a consortium of different organizations, not only cultural organizations, but it could be the university, the local council, local businesses, and they had to demonstrate how they would work together as a consortium. And they also were encouraged to have creative approaches to decision making. So in a range of different ways, local people would choose how the money would be spent in those locations. And this report, Creating the Environment, was a piece of research that my colleague Nick Wilson and I undertook to understand how the ecosystems were developing around the investment in each of these different locations. And one of the interesting things that we discuss in this report is the range of different strategic aims that had developed within those ecosystems. So some of them were taking quite radical approaches to cultural democracy, a strong focus on the agency of the local populations, and other places took a more conventional approach to audience development, seeking to increase the number of people attending the already existing cultural offering in that area. So there have been a range of views in the UK as to what extent Creative People and Places looks like an innovative and interesting model of cultural governance, and we could say cultural democracy. But of course, cultural democracy in a ecosystems approach isn't only about how ministries of culture and arts funding agencies spend their money, it's also about civil society. So my second example comes out of a Horizon 2020 research project that I'm currently involved with 18 researchers across Europe. We're looking at 10 small cities across Europe and thinking about what creative economies look like when they're inclusive and sustainable. And one of our cities is Dundee in Scotland. And I just want to share with you one example of an organization that is doing work that speaks to what an ecological approach to cultural democracy could consist of. This is an organization called Creative Dundee. It began about 10 years ago, just as a blog. One woman identified the need to give more visibility to the diverse range of creative life of the city, and also the need to connect people within the city in a better way. So she started writing a blog to do that, and it became so successful that the organization grew, and she started running a series of events to bring people together, to connect people, very much connecting the creative and cultural community with community development workers of different kinds. So this is a really interesting example of bridging the cultural sector and the broader community sector,
bridging civil society and the policy process, because Creative Dundee has gone on to play a central role in writing a creative industry strategy for the city. But also, it's a very interesting example of how an organization has pivoted in the context of COVID, because Creative Dundee has created a digital space for people in the city to imagine what comes next. So this is my fourth point about Creative Dundee, that a cultural organization can play a specific role in the age of the pandemic, which is to enable a space to imagine the future of a city collectively. So those are my two examples, one that comes out of national policy, but is at a city level, and one which comes out of a grassroots initiative and then speaks into the policy process. Thanks a lot, Jonathan, for these examples. I'm quite curious to know how, Sarah, you react and relate to these examples. Does that relate to your own experience, or do you have a different model? You started already presenting the way you work with the National Plans for the Arts. So yes, please. Okay, thank you. I really liked the presentation from Jonathan too, because he's showing us two models, one coming up and one coming from the civil society. And this was something that interested us very much when we were building up the Porto Santo Charter. And I think it's a good time to bring this charter into our conversation, to say this is like a tool for everyone who wants to apply these measures and to really wants to imagine different ways of working with communities and peoples. And in this roadmap, we are proposing policies and practices of culture and education for a more democratic Europe. And within, we proposed 38 recommendations for applying and developing this working paradigm for cultural democracy and cultural citizenship. And it really addresses to different levels of decision making. So we proposed recommendations at governmental levels, raising from a national to regional and local level of decision making policies, and as well to EU institutions and member states. Then we have a number of recommendations addressed to cultural and educational organizations, and finally, and very importantly, as well to European citizens, calling their action towards a more responsible action for addressing our common cultural heritage and cultural landscape. I need as well to say that this charter was built up by many people that we consulted, we discussed with, and we've listened from their experiences like Jonathan's and Hugo's, the ones that were here presented, but many others from across all Europe, more peripheral countries to central countries. And in these discussions, we gathered the voices of representatives of EU member states, European institutions and organizations, European networks, both in the cultural and education sectors. So the 38 measures are combined, and they are intrinsically related, and together they designed this compass for social impact of culture and education in art and heritage. And I shall just finish saying that it is very important to think not only in our sector, but really build up strategies that are cross-sectoral strategies, because these times that we've lived and all the fragilities that have been exposed, namely in the cultural sector and even in the education sector very much,
They are calling us to think differently and to imagine different possibilities. So I don't think there is a question either we can work this manner or not. I think it's mandatory that we work across policy fields and being aware that this is more risk-taking, that we are going to exit our comfort zones, that we need to trust, and that we need to think in a more creative and diverse manner. And it is important as well to think that working together, there is this word togetherness that is showing up more and more in the discourse. It is a way to break the barriers that really separate specific ways of thinking and working in specific fields. And cooperative intelligence was in fact the method that we used to design this charter. And I invite you all to go and see it for yourselves and see if you want to address it in your ways of working, being an institution, a person, or government. Thank you very much, Sarah, for sharing this experience. I would have lots of other questions, but I also see that the time is running, so we'll try to get through while advancing on the panel. Jonathan, I think, mentioned that cultural democracy is as much as democracy about reinventing ourselves. So this also brings us to thinking about the future and thinking about the future, taking into consideration the situation and what we've lived over the past 15 months. So what do you think, maybe to start with Hugo, what do you think the changes have been in relation to the way we understand the artistic work and to the way we consider it into the city or into the organization, and how do you see the future from your experience, and maybe give us some ideas of your future work? Bom, eu acho que vivemos momento, não vou falar da dificuldade do momento, porque todos sabemos, uns mais que outros, né? Mas sabemos. Vou falar da oportunidade e, claramente, eu sinto uma abertura para a discussão e para a alteração de algumas ações nesta área, como nunca senti. Devo dizer que trabalho nesta área há mais ou menos 18, 20 anos. E, portanto, estou satisfeito por isso e, particularmente, as instituições culturais estão a dar passos extremamente relevantes porque estão a entender claramente que é o momento de algumas mudanças estruturais. Eu acho que há um caminho que já se vinha a fazer, nomeadamente quando falamos de criações com dimensão participativa e comunitária, ou seja, não há grande novidade naquilo que nós podemos propor para o presente e para o futuro, no sentido em que havia já experiências a acontecerem pela Europa, extremamente interessantes, extremamente relevantes e eficazes de alguma forma e com os resultados a aparecerem. E, portanto, deste ponto de vista, o que eu gostaria era de sublinhar algumas coisas que este contexto, este clima nos pode ajudar a explorar algumas oportunidades que as fissuras que ficaram mais à vista de toda a gente com esta situação podem criar. E, desde logo, eu acho que é importante pensarmos numa criação artística com a possibilidade de uma maior intimidade. E eu destaco esta ideia de intimidade. Como é que nós geramos intimidade na criação, como é que nós geramos intimidade na relação com os públicos, considerando, obviamente, a diversidade destes públicos. Seria interessante também pensarmos como poderíamos desenvolver uma maior capacidade de arriscar. Esta é a gênese da criação artística. E ainda por cima, quando estamos a trabalhar não só com artistas profissionais, mas com as comunidades em geral, esse risco é ainda mais obrigatório e mais necessário. E, portanto, arriscar nas estéticas, nas propostas, nas temáticas, é absolutamente essencial
E este é o momento para isso poder acontecer. E também o debate que isso gera do ponto de vista do que são os olhares e as perspectivas diversas. Depois, uma maior capacidade de proximidade às cidadãs e aos cidadãos, esbatendo, questionando devidamente a separação entre a arte e a vida. Uma capacidade de reinventar os espaços de criação, de apresentação e também dos próprios dispositivos de relação com os públicos. As instituições culturais hoje já o eram, mas hoje podem ser muito mais do que edifícios onde acontecem coisas. Esse caminho já estava a ser feito, há que sublinhá-lo e há que aprofundá-lo. Depois, obviamente, a capacidade de aprofundar e de nos abrirmos mais a estéticas que são distintas e não tentarmos uniformizar as estéticas que têm lugar em determinados lugares também. Isso é pouco daquilo que nós, se olharmos para aquilo que nós somos enquanto humanidade. E é algo que nós temos que agarrar claramente neste momento. Depois também, eu acho que o que este momento nos traz é a ideia de exploração de espaços não convencionais, que podem passar por espaços culturais e a sua reinvenção e retransformação de alguma forma. E estes espaços serem vividos e pensados e planeados com base em concepções mais conectadas com as comunidades não humanas e, obviamente, com a natureza, com preocupações de sustentabilidade ambiental, mas, para além disso, com preocupações de sustentabilidade na criação, na circulação das obras e, obviamente, também na sua programação. E, para isso, é provavelmente também uma oportunidade interessante de aprofundar as experiências de fóruns de discussão das cidadãs e dos cidadãos relativamente ao que é a definição da programação cultural, que ainda é algo muito incipiente na Europa e que nós temos claramente que aprofundar. Há uma participação nas criações, quando as pessoas são convocadas, são convidadas, de alguma forma, mas quando nós chegamos à discussão do que vai ser uma agenda cultural, essa discussão é ainda frágil e ainda muito vertical. E, portanto, aí temos um caminho muito interessante, porque, como eu costumo dizer, quando depois as agendas culturais se concretizam, as pessoas já sabem. O trabalho de mediação já está, de alguma forma, avançado. Okay? As pessoas já sabem o que é que vão ver, porque é que vão ver, o que é que querem ver. E, obviamente, que estes fóruns de discussão aplicam-se também às políticas culturais. Como é que a cidadã e o cidadão pode estar nesta discussão como nós estamos aqui a ter hoje? Parece-me absolutamente relevante, numa ideia muito integrada entre o que é a definição de políticas culturais com o que são as políticas sociais, educativas e ambientais. Isso parece-me algo absolutamente relevante. Aliás, se eu vos mostrar rapidamente um gráfico muito colorido que eu trouxe aqui, obrigado, que é de um estudo feito com 250 pessoas aqui em Portugal sobre a sua participação cultural e artística. Eu pedi a ajuda à técnica para chegarmos lá. Ok, isto aqui é sobre a qualidade da participação, mas isto falaria-vos depois. Nós vemos claramente, vamos focar naquelas 3 primeiras linhas, nós vemos claramente que estas cidadãs e estes cidadãos, após terem uma relação com projetos participativos e comunitários, têm a sua participação cultural na comunidade, noutras ações que não nestas, claramente aumentada. Essa é a sua percepção relativamente à sua participação cultural noutro tipo de iniciativas. Por outro lado, logo de seguida, temos também um crescimento do envolvimento em ações educativas e formativas. E, em terceiro lugar, o envolvimento em ações sociais e cívicas. Portanto, nós podemos ter esta percepção. Aqui temos, de alguma maneira, um estudo com 250 pessoas que participam nestas atividades e que nos diz claramente que esta relação
Não é uma relação meramente imaginada, ampla, subjetiva, que nós achamos que faz muito sentido a integração de políticas. Há realmente algo que é trabalhado relacionado com o pensamento crítico, com o estímulo da curiosidade, com a vontade de aprendizagem que cruza, obviamente, estas participações. E para terminar numa ideia de presente e de futuro, eu gosto sempre de recorrer a uma utopia necessária, que é a ideia de um artista por bairro ou por comunidade. No sentido deste artista ser reconhecido como tal, no seu modo de fazer, como qualquer outra profissão. Isso parece-me fundamental, que possa ter a possibilidade de gerar momentos extraordinários nos cotidianos e nas rotinas das pessoas desses territórios, sem que para isso o artista, para ser reconhecido como tal, e a criação para ser reconhecida como tal, tenha necessariamente que acontecer associado a espaços convencionais e às instituições culturais. E, portanto, eu acho que aqui, digamos que é uma utopia necessária para aquilo que nós estamos aqui a discutir enquanto democracia cultural e que eu não gostaria de deixar de partilhar convosco como uma ideia, de alguma maneira, em construção e pelo qual todas e todos somos responsáveis. Thank you. I have the small delay of the translation, yes. but it's. I think you made your point very clear, and in this idea of thinking about the future and bringing some recommendations forward, maybe I would like to ask Jonathan also his point of view on how does this mean, what are the needs to be addressed, and how we can do this in thinking about the future and making this cultural democracy really alive and revitalizing for our whole society. So please, Jonathan. Thanks, Clementine. So as we know, COVID-19 has raised so many questions about how we live together and what the future could look like and should look like. And I just want to draw out one discussion in the UK context around the politics of care. So let me share my slides in order to do that. So in the UK, in the first months of the pandemic, a clap for carers began. Every Thursday evening, people would come out of their homes and show their gratitude to health workers, to emergency services, for people looking after children, for all of the care workers that were helping to respond to the pandemic. So COVID has given new visibility to all of the ways that we care for each other, that policy supports us to care for each other. But this needs to be located within a longer history of discussing care within feminist writing, such as Joan Tronto, whose book you can see here. And I think it's a very interesting question for cultural policy as to what its role is within practices of care and mutual support. And actually, some of these conversations about what the role is of culture within systems of care were taking place even before COVID-19. So the photo that you can see on the right-hand side was a conference held in Leicester in 2018 about the role of care in the creative industries. And some of my own writing that you can see in these reports is also thinking about the relationship between care and culture. And so what I want to say in terms of where cultural organizations, cultural policy might go in response to COVID is to emphasize the role of cultural organizations, of artists, of policymakers in meeting the needs of their communities, which is precisely what care is. It's identifying people's needs, it's taking responsibility for meeting those needs, and doing so with skill. So some of you will be familiar with the Calouste Gulbenkian Foundation's work on the civic role of arts organizations. And I think we're seeing
a new civic role for arts organizations in meeting people's needs at a time of crisis. We see with Creative Dundee, the organization that I showed you before, an organization that's pivoting to meet new needs in the pandemic situation, which is precisely the need to imagine what the city will look like beyond the pandemic. So for me, this is the key point to emphasize, that cultural organizations already had a civic role, but they're meeting new needs at this time of crisis. And specifically, those are imaginative needs, how to imagine the future at this time. And we can think about this in terms of hope, which is something that I've also written about. How can we create conditions in which we can tell new stories about where we're going together? That's one of the key needs of this time, and that's one of the key things that cultural organizations can help us to do. So my final thought here is that we need to make cultural organizations and cultural policy more civic, but we also need to make the civic process more cultural, bringing the imaginative resources of arts and cultural organizations into the present moment in which we're needing to tell new stories about where we're going together. Thanks a lot, Jonathan, for those inspiring thoughts. Sarah, any plans for the future? How do you reflect in the context of the Porto Santo Charter, but also beyond? What are you up to next, and what would be your key takeaway for this session? I shall firstly say that I'm really glad to listen to this conversation and see how much the Charter is addressing all the subjects that we are talking about. And giving insights to build a practice on these ideas. And this is definitely important, not to remain in words, but really come to practice. I really appreciate this idea of care, which was something that we thought about longly, that institutions have to shift from the idea of service to the idea of caring for. And this has all to do with social impact, to be more near to the ones that you are working with, and really ask the question that is so important to, and it comes from what difference are you making in this community? And another question is, if you have to close tomorrow, who is going to cry for you? Who is going to go at the door and defend what you're doing? This is really social impact. And this is what, these are the difficult questions that institutions have to pose themselves. If they are close enough to society, if they are really relevant, and that they need to go over service to caring. And so this will be definitely my suggestion for imagining the future. Ask every day, how can culture and art help in building up a better future, in imagining these hopeful scenarios, because democracy needs hope. And hopes need creativity to be developed. So this interconnection helps us understand how cultural is so impactful in society in very, very different levels. So my final recommendations would definitely be to improve in the training for this new model, because words matter, and we are sometimes not using the words in the right sense, as we've talked about this morning. So spread training courses, spread the way how we should work in collaboration in a more horizontal way. Help people to be active in decision-making process, make this decision relevant and useful and effective. Don't ask
if you're not able to turn this proposition into real actions, and ask everyone to safeguard heritage, ask everyone to be proud to the place where they belong, and to think in an inclusion manner, meaning that we need to think more diversely if we want to understand the values of Europe. Europe is diverse, and it's in diversity that it reaches its richness. And so culture and education must be hand in hand to build these territories of hope, of care, and that are truly meaningful and impactful for everyone and for the whole society. Many thanks, Sarah. I hope these final words will have inspired you, maybe also to ask questions to our panelists here on stage or on the internet. So I'll open, before wrapping it up completely, I'll open the floor to any questions you would like to ask to Ugo, Sarah, and Jonathan. So I don't see you very well because of the lightning, but yes, please don't hesitate to raise hands or speak out. I think there is a mic that can circulate in the audience. Yeah, if you have a question, maybe please stand up because I really cannot see you. And if you, yeah, okay, I see. If you don't have any question, I might have one actually very briefly, because we've talked a lot about decision making and maybe in a way sharing ownership also of the project, listening to the needs of the communities, listening to their hopes maybe. Are there, in your experience, new models of governance, how to work together between these different groups? Jonathan mentioned the publicly funded, the private profit-making, and the community. Are you experimenting maybe in your works, starting with Ugo, new organizational or new governance models that you could share with us, or any experiments you've been, and maybe unsuccessful ones, but it would be interesting to know if there are new ways of working together. Yeah, let's go. Let's go. So, bom, eu parece-me que, tentando organizar aqui um pouco, fazendo uma síntese daquilo que fomos falando, que não é obviamente fácil, mas para além, obviamente, de uma visão integrada entre as políticas culturais, educativas, sociais e ambientais, de que já falei, não numa lógica de criar narrativas homogéneas. Uma coisa é vocabulário comum para que possa haver entendimento relativamente aos objetivos. Outra coisa é um vocabulário único, que, como sabemos, é perigosíssimo e nada desejável. Ou seja, numa ótica complementar, como é que estas políticas podem ser integradas. E, obviamente, também políticas que possam refletir uma valorização da qualidade da participação cultural e artística. E talvez aqui um momento para explicar um pouco sobre esta qualidade, que digamos que é um conjunto de elementos que nos garantem uma maior proximidade a um desenvolvimento do pensamento crítico, da cidadania e da democracia, também neste caso nas práticas artísticas. E isso passa por tomada de decisão partilhada, pela pluralidade e reflexão, passa por abordagens artísticas que cruzem a dimensão artística, social, educativa e comunitária, passa por um conjunto de elementos que eu agora não vou aqui discorrer, mas que, se vocês, obviamente, quem quiser ter acesso a essa informação, está devidamente compilada e publicada, mas parece-me absolutamente fundamental ter isto em consideração. Porquê? Porque muitos dos processos participativos
são muitas vezes incipientes e até ilusórios. E isto provoca um sentido de ineficácia a todos nós. Quando nós participamos, participar é tomar parte, é assumir compromisso, responsabilidade, é comunicar, é ter um espaço de expressão própria. Ora, se nós sentimos sistematicamente que essa nossa participação não tem consequência, que isso não influencia as tomadas de decisão, desde o grupo comunitário onde estamos a trabalhar dança, teatro ou música, até às instâncias mais conectadas com a democracia representativa, é difícil de nós continuarmos, de alguma maneira, a acreditar que a participação é algo que vale a pena. E a participação vale a pena quando tem qualidade. Não basta participar por participar em projetos artísticos. Isso não traz necessariamente efeitos positivos. Ou seja, há um conjunto, como eu vos disse, de elementos que devem estar assegurados para que as pessoas se sintam efetivamente envolvidas e não instrumentalizadas para projetos pontuais. Os projetos até podem ser pontuais e terem processos participativos extremamente ricos e com muita qualidade. Uma coisa é a qualidade da participação, outra coisa é a continuidade ou serem projetos pontuais. E há projetos com muita continuidade que não têm níveis de qualidade de participação cultural e artística e o contrário. Portanto, isto não é assim uma ligação linear que devemos fazer. E, portanto, como é que isto pode e deve estar vertido nas políticas, não é? Provavelmente, políticas que incentivem o fortalecimento e a estruturação e a sustentabilidade destas práticas, obviamente com um acompanhamento que deve incluir a voz dos participantes deste tipo de práticas, que é algo que nós também fizemos um levantamento dos estudos feitos nesta área, e eles são a partir da perspectiva dos investigadores, dos artistas, dos técnicos sociais, dos antropólogos, dos sociólogos, e muito raramente há uma ligação direta ao que é a percepção desta experiência estética que as pessoas desenvolvem. Isso é algo fundamental trazer também, nomeadamente para a avaliação e o acompanhamento da implementação de políticas culturais, criando dispositivos que permitam esse acompanhamento contínuo e os ajustes necessários. É muito importante também, deste ponto de vista, parece-me, perspectivar a participação cultural e artística como um espaço que, por um lado, permite a reinvenção da própria criação artística e, por outro lado, a reinvenção das abordagens políticas e sociais. Ou seja, se quisermos ir do micro para o macro, perceber como é que as micropolíticas que se geram neste tipo de projetos e neste tipo de práticas podem ser potencializadas e ter uma leitura mais macro do ponto de vista de definição de políticas públicas, por exemplo. Obviamente, e vou reforçar, o fomento fundamental de políticas assentes em estéticas, modos de existência e modos de produção diversas, que vá muito para além de uma retórica, é algo que me parece absolutamente urgente tomar como algo de extremamente sério, porque senão podem acontecer coisas absolutamente indesejáveis, como todos estamos a assistir. E agora poderíamos perguntar, na prática, como é que isso se faz, não é? E, portanto, poderíamos discutir aqui várias ideias de redes sustentáveis de programação entre territórios, que ao mesmo tempo contemplem criação e programação, de redes que definam programações culturais nos territórios a partir dos agentes culturais, artísticos, educativos, sociais, ambientais, e que para isso também é necessário um forte trabalho de capacitação e desenvolvimento de um vocabulário comum, profundamente ligado às características endógenas dos territórios. Mas não deixar este trabalho apenas no local. Este trabalho deve ser feito sempre num diálogo profundo com o que é a diversidade do global. Porque senão também corremos o risco destas concepções ficarem absolutamente restritas e muito confinadas a uma visão, micro. E obviamente também, permitam-me só acrescentar, tinha aqui mais um conjunto de ideias, mas acho que podemos deixar para outro momento de discussão.
Obviamente parece-me fundamental, e conhecendo mais a realidade portuguesa, espanhola, na Europa, e depois também a realidade na América Latina, mas focando aqui mais no contexto europeu, parece-me fundamental que esta visão seja também ela levada para as escolas que formam não só artistas, mas também as escolas que formam antropólogos, psicólogos, sociólogos, professores. E, portanto, se nessas formações de base nós não temos um sublinhar constante da necessidade desta visão integrada, parece-nos que mais à frente é muito mais difícil de recuperar, porque, entretanto, há hábitos de trabalho, de relação que vão sendo instituídos. E, portanto, há também alguma coisa a fazer antes, do ponto de vista da formação de base, que me parece fundamental. Há vários currículos, vários planos de vários cursos que têm vindo a ser reestruturados, onde estas visões têm cada vez mais lugar. Há que continuar esse caminho e intensificá-lo. Parece-me, neste momento, absolutamente relevante para podermos concretizar o cuidado de que tanto falamos, o cuidado, o pormenor e também fazer uma reparação da nossa esperança que está pelas ruas da amargura nos últimos tempos. Many thanks, Hugo. I don't know if in the meantime some questions have arisen from the audience. Otherwise, I will maybe let Sarah and Jonathan reflect on the idea of quality, something that the Porto Santo Charter does mention, and the balance with quality and excellence. I don't know if there's something you want to add on, and then, yeah, we can close also on one another aspect that Hugo mentioned and that maybe Jonathan would like to react upon, is how we assess and follow up and to make sure that we do have this impact of cultural activities. Yes, the quality question is determinant for these projects, and we mentioned that before. The projects that have real impact are the ones that invested in the quality of the process, meaning that you don't make any compromise when you choose the artists, the mediators. You choose the best people for that project, and this is absolutely required if you want to have the results, to reach these results. And I don't mean that we are looking only at the results. I want to stress out that the results are already in the process. And when you have artists that can work well and engage with communities, you have definitely impact that lasts much longer. I want to come back as well to the former question, which is very important. How do you bring a new model of governance into practice? And we are in the National Plan for the Arts already doing so within the schools, because we created boards for decision making and advisory boards too in the school, so that the whole group, which is very diverse and includes representatives from the municipalities, from the theater, local theater and local museum, artists from the region, and very much the students themselves. And these boards, they decide how will the cultural project of that school will evolve, will develop, and which issues do they want to address. And doing so, we are really building up a democratic model of governance that comes already in the school, and it's moreover an educative model too, because you are applying direct democracy in this regard in the school, and as well representative too. So I think in the Charter there is one recommendation that aims that museums, theaters, cultural organizations call up members of the community, and there is an underlying stress on calling up young people for these boards, so that the decision-making process about these institutions is not only made by the ones that are in the institution,
but by the ones that represent the diversity of the society this institution is working for. So quality is important. Quality is important not only in the results, but in the process. And decision-making and sharing power comes from early stages. It must be, like Hugo said before, already in the school, but it must be built up in society, in institutions, and at different levels. And there are several recommendations in the Porto Santo Charter about this, how to build it, how to make it. Thank you very much, Sarah. I think we've come to the end of our panel. Maybe I'll just leave Jonathan in one sentence if you want to add something, because you're not with us physically, so I can't see. Maybe you just want to add one sentence, and then we'll close this panel. I encourage you to continue the discussion then over the day for those who have the chance to be on site. Thank you, Clementine. So I'll just add, in terms of cultural governance, I think it would be a really valuable project for us to build up a set of examples of creative approaches to cultural governance, to recognize that cultural decision-making is part of cultural capability, cultural opportunity. So we should integrate it within what we're trying to achieve in expanding cultural democracy, that people are involved in creative ways in making decisions about the cultural life of their neighborhood and their city. And thanks so much for today's conversation. Thank you very much to all our panelists. Thank you to the translators and the interpreters as well. So we'll continue the discussion with the more specific panel discussions now, and of course we're very happy to discuss during the breaks. And I think these conclusions will also be written down in the report of the conference. So thank you very much.